Eu sempre fico pensando nessa atuação online sobre as imagens que já nascem nesse lugar. Eu acho que tem um sentido ali, né? Durante a pandemia, todo mundo ficou incapacitado de ter uma experiência real, né? E presencial. E todos os museus e galerias meio que migraram seus PDFs para fazer uma reprodução em rede social. Tipo, eu não vi o menor sentido naquilo. Enquanto está todo mundo fazendo uma reprodução, o Museu de Arte Contemporânea acho que pode ter essa experiência ao vivo. E aí eu fiquei pensando muito sobre como que pudesse ser possível a gente ter uma experiência online. Eu comecei com aquela ação no Instagram do MAC, e aí eles me deram a senha sem saber exatamente o que eu ia fazer. Eu entrei de solo e comecei a produzir essas imagens estranhíssimas, como se fosse tipo um diário do absurdo do que estava rolando no Brasil e no mundo todo, né, com a pandemia. Eu fui me apropriando, tipo print screen mesmo, assim, e devolvendo isso com uma nova colagem, com um novo significado. A USP, eu acho que tem uma imagem muito conservadora nesse sentido, enquanto instituição. A linguagem de rede social. E aí, de repente, amanhece com a cara da Britney surtada. Eu fiquei pensando nisso porque ela virou meme, tipo, em 2007, numa fase horrível. E, ao mesmo tempo, ela se tornou uma das imagens mais reproduzidas do mundo, com ondas, assim, de escândalos e em torno disso tudo. Misoginia, machismo, que ela não podia, né, estar nesse lugar. Eu trouxe essa imagem, que é impactante. Com esse deslocamento também, eu acho que já tem um outro significado. É como se fosse uma ressignificação daquela tragédia toda que ela viveu. Era uma questão pessoal, mas ela estava no coletivo automaticamente. E o meu trabalho sempre vai nessas linhas, assim, tipo público-privado, sempre tem essa dualidade. A hora que entra para uma discussão dentro de uma instituição como o MAC, aí muda mais ainda, aí a coisa toma um outro peso, né? E na verdade era um meme antigo, que aí também tem essa ideia, né, do museu imaginário de acessar imagens que já estão tão sedimentadas no nosso inconsciente, assim, que elas se tornam parte do imaginário coletivo mesmo. Ele veio desse lugar que é de todo mundo, porque é meio de todo mundo. Você pode nem ter um celular, mas a música da Britney você já ouviu em algum lugar e você sabe a coreografia. Então, você fala a Vênus de Milo, a Britney, a Mona Lisa. A gente tem uma versão delas aqui, né? Elas existem nesse lugar e elas são meio que constantemente atualizadas. A Marilyn Monroe, né? Até hoje ela ecoa, assim. E aí a história do NFT, na verdade, eu acho uma bobagem. O museu tinha me perguntado como que eu gostaria que esse trabalho, essa ação entrasse para a coleção, como armazenar isso, né? Sempre eu acho que é a grande angústia. Eu acredito que a gente ainda esteja num lugar muito século XX, assim, com as categorias, sabe? E aí eu falei, bom, eu vou sintetizar essa ação toda, vou botar minha cara junto naquilo ali, e aquela cara não é da Britney, porque eu redesenhei tudo. A imagem foi toda redesenhada por esses aplicativos que ficam mediando a nossa relação com o real o tempo todo, né? Entra também numa questão básica de autoria, né? Tipo assim, eu boto a minha cara ali e eu me misturo com essa imagem. Eu não assinei esse trabalho. Alguém assinou por mim. Então tem essa outra camada, assim, isso é o quê? Performance, até onde vai? Eu não fiz a mintagem. Eu gosto de brincar com isso, de me esconder, de esconder minha mão na autoria. Olhar para um trabalho e não conseguir identificar formalmente, mas através de alguns pequenos procedimentos e manobras, talvez seja possível identificar. Igual a ação que foi feita no Instagram do MAC, algumas pessoas me marcavam nas publicações, eu tenho certeza que eu vou honrar. E de novo vem essa coisa, né? A construção da imagem de um artista, para que lugar que vai, que categoria que se encontra. Tipo, eu não sou pintor, não sou escultor, não sou nada. Então, eu sou artista. Falando com a curadoria, a gente chegou nessa ideia de sintetizar isso em um arquivo. E o NFT, que eu falei que é uma bobagem que eu acho mesmo, que na verdade é um certificado digital super poderoso, incrível. E é mais engraçado ainda a hora que eu estou discutindo essa questão toda de imagem, de direitos de imagem, as pessoas olharem e falar, nossa, é um NFT, é único, é original. E, na verdade, é uma imagem muito reproduzida, que foi reproduzida à exaustão. Então, a imagem é dela, é de quem fotografou. Se está no Google, aonde que fica, né? Meio que essa pergunta do século XXI, eu acho. Que lugar que a gente está, assim? Ele não nasce como um NFT. Eu fiz uma animação que virou um GIF, que virou um NFT na última camada, que, na verdade, é você matar o original para ele renascer dentro desse lugar
com essa certificação original, porque ele garante uma originalidade, só que assim, ele não tem nada de original. Qualquer um pode fazer um download e ter lá, esse vídeo é do Von Ra, eu tenho aqui na minha casa, e é seu de fato, e está na coleção do MAC. Transformar um produto que sempre tem o capital por trás, desmontar um pouco isso, assim. Ó, inclusive eu nem assinei esse negócio. Não tem nenhum mistério, nenhuma aura mágica. E aí algumas pessoas me marcaram assim: nossa, que decepção, é só uma TV com vídeo. Achando que ia chegar aqui e ia ter uma, sei lá, que ele ia estar meio que flutuando cosmicamente. Eu lembro que no dia que o MAC anunciou, acho que no Twitter, foi um cancelamento, assim, 300 mensagens xingando o museu, me xingando, falando barbaridades, assim, tipo, as pessoas ficaram com ódio. Eu achei muito curioso isso. Como que uma imagem, né, de 8 segundos mobiliza certas coisas. Por que que isso incomoda tanto? Porque tem a ideia de um ganho, de um capital poderosíssimo, e não é bem isso. Mas eu achei bom no sentido de que funcionou. Não é uma imagem que passou assim, morna. No lugar que ela nasceu, ela fez um barulho ali. Deu choque. Teve um post que me marcaram que eu achei curioso também, que era assim: nossa, eu senti um alívio de ver que era um monitor, era num lugar normal, assim, me deu um alívio. É um monitor, eu entendo onde eu tô. Eu fico pensando sempre na construção dos meus trabalhos como a lógica da Wikipedia, com milhares de editores e colaboradores. Inclusive, conta-se com autores do futuro, que nem nasceram ainda. Então, ela vai ser eternamente atualizada. Ele nasceu antes da origem. Ele morre e ele continua. Eu gosto da ideia de pensar num labirinto em linha reta, assim. Você não consegue identificar muito aquilo, mas vai se perdendo, mas tem um lugar que segue se atualizando. Uma coisa meio de vírus, assim. Sabe aquela ideia de meme que funciona como um vírus, que vai meio que contaminando tudo. Eu gosto dessa ideia, que sai um pouco dessas categorias, que sai um pouco desse lugar. Eu sempre acabo achando que tudo vira imagem, cada vez mais. E quanto mais repetida, mais aulas ela tem. É tipo a Mona Lisa, que até hoje é uma das imagens mais fotografadas do mundo, a uma distância assim, com vidro. E a aura vai só ficando mais forte. Quais serão as pautas e os debates do futuro que vão mudar completamente a visão sobre isso? Porque é um trabalho que acho que a gente vai entender ainda, né? É muito curioso, né? Como que a atualização sempre torna a imagem sempre original, né, também.